Vou enviar para vocês agora a gravação da resolução da lista de exercícios da semana 3. Eu fiquei de mandar o gabarito, mas eu acho que é melhor uma resolução mais completa, como eu tinha combinado com algumas turmas. Então, eu vou fazer cada um dos exercícios para vocês poderem conferir se fizeram certinhos, como se fosse uma correção de sala de aula. Então, vamos lá. Bom, relembrando o assunto, a gente está falando de transformações químicas, que são aqueles processos em que substâncias chamadas reagentes são transformadas em novas substâncias chamadas de produtos. Nós aprendemos que algumas transformações têm evidências, então ocorrem alguns fenômenos, como mudança de cor, emissão de gás, cheiro. Esses indícios, essas evidências podem indicar uma transformação química, mas também existem transformações em que esse tipo de evidência não aparece. O que eu faço para saber se aconteceu uma transformação química se eu não tiver evidências? Bom, eu vou procurar as propriedades dos reagentes e a dos produtos e vou comparar. Se houver modificação, se eu tiver novas substâncias sendo formadas, as minhas propriedades finais vão ser diferentes das iniciais. É assim que eu posso comprovar que uma transformação química aconteceu, mesmo sem evidências. Então, vamos ler os exercícios, estão bem simples. Nas indústrias siderúrgicas, o metal ferro é obtido a partir do minério de ferro, denominado hematita, constituído por óxido de ferro 3 e impurezas. Uma reação química que ocorre em fornos apropriados pode ser assim representada. Aqui em negrito, gente, eu tenho a equação química. A gente também viu isso lá nos slides. O que é uma equação? É uma representação do processo que está acontecendo. Eu tenho do lado esquerdo os reagentes, a seta que indica a transformação, e do lado direito os produtos, as novas substâncias que vão ser formadas. Sobre o processo e sua representação, responda. Item A. O que significa a seta? Bom, a seta indica a transformação. Então, a seta indica a transformação. Que transformação? Dos reagentes em produtos. Então, dos reagentes em produtos. Os reagentes, eles vão deixando de existir enquanto os produtos vão sendo formados. E aí eu já consigo responder o item B, que pergunta quais são os materiais consumidos, quem vai sendo gasto durante a reação química. Bom, o óxido de ferro 3 e o monóxido de carbono. Essas duas substâncias, elas vão sendo consumidas durante a reação. Então, elas vão diminuindo de quantidade. E na letra C, quais substâncias são formadas? Bom, o ferro e o dióxido de carbono. E o item C quer saber quem são os reagentes e quem são os produtos. Eu vou usar a resposta aqui de cima, Esses dois componentes, eles vão ser consumidos, eles são reagentes. Então, reagentes, óxido de ferro, monóxido de carbono. Esses que estão sendo formados são os produtos. Então, estou respondendo o item D aqui na própria questão. Questão número 2. Um estudante misturou duas soluções aquosas incolores. Lembra do que é solução, gente? Solução é qualquer mistura homogênea. Quando a gente fala aquoso, é porque o solvente é água, Só para fazer uma revisãozinha. Então, eu tinha duas soluções incolores, sem ter observado indícios de ocorrência de reação, uma foi misturada na outra. Então, não liberou gás, não mudou de cor, não teve nada visualmente perceptível. É possível afirmar que não houve transformação química? Não. Eu acabei de comentar, quando eu iniciei a aula, que algumas transformações químicas não apresentam evidências. Não é porque não teve evidência que não teve transformação. Como se pode proceder para investigar o fenômeno? Como eu posso fazer, para descobrir se houve reação ou não?
eu posso observar, eu posso medir as propriedades. As propriedades dos reagentes, elas têm que ser diferentes das propriedades dos produtos, e aí eu posso afirmar que teve uma transformação química. Então, é observando, é analisando as evidências inicialmente, e se elas não existirem, eu vou observar as propriedades. Propriedades não podem ser gerais, né? Eu vou observar propriedades específicas. Vou ver se mudou ponto de fusão, ponto de ebulição, se a densidade variou. Então, vou escrever a resposta bem curtinha aqui para vocês terem uma noção. Então, é possível afirmar que não houve transformação química? Não. Não é possível afirmar que não houve transformação, então eu vou fazer a resposta completa. Pois existem reações que não apresentam evidências. Então, não apresentam evidências. E aí, a segunda parte da questão é como eu posso proceder para saber se houve ou não transformação, né? Para conferir se houve ou não transformação química, eu vou escrever reação que é mais curta. Reação química. Devemos comparar propriedades específicas. Eu vou até escrever aqui. Propriedades. Vou descer um pouquinho. Propriedades específicas de reagentes e produtos. Se vocês se lembrarem, lá na aula tinham tabelinhas que mostravam quanto eu tenho os reagentes, quais eram as propriedades e quando eles se transformam em produtos. E a gente comparava uma coisa com a outra. Então, reagentes e produtos. Fim. Exercício número 3. O chumbo metálico e os compostos de chumbo são obtidos a partir da galena, minério rico em sulfeto de chumbo. Tem uma fotinho da galena aqui do lado. Outras substâncias, como o nitrato de chumbo 2, o brometo de chumbo 2 e o cloreto de chumbo 2, podem ser obtidos do principal componente desse minério. Ao passar por uma corrente elétrica, o brometo de chumbo 2 fundido, gente, fundido é derretido, tá? Passou por fusão, foi aquecido até passar do sólido para o líquido. Então, passou uma corrente elétrica no brometo de chumbo e ele se decompôs em gás bromo e chumbo sólido. Gente, a decomposição é um tipo de transformação química, assim como a combustão, né? Eu mostrei isso nos exemplos da aula. Então, decompôs, formou novas substâncias. Item A. Indique se o brometo de chumbo 2 é uma substância simples ou composta. É uma substância composta, isso ficou evidente porque ela sofreu decomposição. É uma substância composta, porque as substâncias compostas podem sofrer decomposição. Prontinho. Item B. Identifique se o brometo de chumbo 2 é uma substância pura ou uma mistura de chumbo e bromo. Eu falei 2 porque tá faltando um erro de digitação, né? O brometo de chumbo tá aqui em cima, ó, gente. E ele é uma substância porque o próprio texto diz outras substâncias, como o brometo de chumbo 2. Então, ele não é uma mistura, não. Ele é uma substância. Tá dito
no texto. Deixa eu colocar o cabo aqui de bateria. Isso. Então, é uma substância, porque está dito no texto. A gente pode falar que é substância pura, mas isso aqui é até redundante, né? É a mesma coisa, substância e substância pura. Como se denomina a decomposição do brometo de chumbo com corrente elétrica? Bom, eu falei para vocês que toda vez que uma substância sofre quebra, a gente chama de lise. Lise é a mesma coisa que quebra, tá? Só que não é resposta ainda não. Quando eu uso corrente elétrica, eu chamo de eletrólise. Então, o que acontece com o brometo de chumbo 2 é uma eletrólise. Está escrito aqui, ó, o brometo de chumbo 2, né, sofre eletrólise. E letra C, o processo realizado é físico ou químico? Gente, o processo é químico porque produz novas substâncias. Produz novas substâncias. É isso, gente. A resolução dos exercícios está quase no fim. Exercício 4, bem simplesinho. Ao aquecer o carbonato de cobre 2, ele se decompõe de novo, ó, atenção às palavras, se decompõe em óxido de cobre e dióxido de carbono. Esse processo é uma transformação química? Sim, pelos mesmos motivos dos anteriores. Produz substâncias novas. Então, porque produz substâncias que não existiam. Agora, no item B, ele pede para esquematizar. Esquematizar, gente, é escrever a equação química, né? A representação daquela reação a gente chama de equação química. Como que eu esquematizo isso? Vamos lá. O carbonato de cobre 2 é uma substância sólida, eu vou colocar estados físicos para ficar bem completa. Ele sofre decomposição através do calor e ele vai formar o óxido de chumbo 2. O exercício também diz, né, que o estado físico disso aqui é sólido, mais dióxido de carbono, que é uma substância gasosa. Certo? Essa é a equação química, né, esquematizada aqui. E a questão número 5, ela fala justamente da diferença, né, de diferenciar processos físicos de processos químicos. Os processos químicos, eles geram novas substâncias, os processos físicos transformam substâncias de estado. Então, eu tenho uma coisa que está no estado líquido e eu passo para o gasoso. Então, mudo o estado de agregação das substâncias, já até falei disso, né, que estado de agregação é o estado físico, mas não modifico, né, por dentro o material, não transformo em outra coisa. Sendo assim, as propriedades vão se manter. Então, vamos lá. As transformações que ocorrem em uma substância podem ou não ocasionar alterações na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Então, o que está certo aqui? Primeiro, digestão de um alimento é um fenômeno físico? Gente, a digestão de um alimento é um fenômeno químico. Na boca, a gente já começa a digerir o alimento, a saliva tem enzimas. Então, nós vamos transformar o alimento em outros materiais, né? Em nutrientes. Então, isso aqui, ó, é falso. A digestão é um processo químico, não físico. Segundo, água oxigenada na presença de luz forma água e oxigênio gasoso. Isso é uma transformação química? Sim. Eu até falei para vocês que se chama fotólise, está nos exemplos de aula. Eu formo duas substâncias novas. Água oxigenada lá na aula eu chamei de peróxido de hidrogênio. É a mesma coisa. Queima de fogos de artifício é um fenômeno físico. Gente, falou queima ou combustão, sempre vai ser processo químico, né? Tá transformando alguma coisa em outra e gerando energia. Então, queima de fogos de artifício é químico, não físico. Transformação do gelo em água líquida.
Aqui mudou o estado de agregação, mas eu continuo tendo água. Então, é um processo físico, sim, verdadeiro. E a última, a sublimação do iodo sólido é uma reação química. Gente, sublimação é aquele processo que é assim, ó. A gente tem os estados físicos e algumas substâncias passam direto do sólido para o gasoso. Isso é sublimação. Mas a substância, ela não se transforma em outra coisa. Ela só muda de estado físico. Então, a transformação que está acontecendo com o iodo, a sublimação, não é reação química, é transformação física. Isso aqui está falso. Então, marquei todas as alternativas. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho a resolução. Quem tiver dúvida pode me perguntar, ou pelo chat, ou pela aula, onde vocês acharem melhor. Só não pode ficar com dúvida, certo? Então, até a próxima.